Na entrevista exclusiva que concedeu à Record 3 anos depois de ser preso, Tiago não teve medo de falar sobre os crimes. Eu me livrava do sentimento ruim, mas eu não sentia nenhuma forma de prazer, não. Eu não conseguia encontrar uma coisa que valesse a pena viver. Tímido, calmo e extremamente frio, Tiago descreve o sentimento que tem antes de efetuar os assassinatos. Muita raiva. Quando eu olhava para a pessoa que fosse minha vítima, eu sabia que era aquela pessoa. É irresistível. Na mesma época dessa entrevista, a mãe de Tiago, Dona Sônia, também aceitou falar, com a condição de não mostrar o rosto. Nós se dava muito bem, nós dois. Ele aqui, né, estava sempre ali do meu lado, né. Ela estava ao lado dos policiais que fizeram buscas na casa da família logo após a prisão de Tiago. Como mãe, é um momento que eu não queria lembrar, né, eu não queria nem mais lembrar desse dia, dessa hora, né. A senhora sabe que arma que é essa? Não. Isso é o que o filho da senhora tem dentro de casa. Foi dessa arma encontrada dentro do guarda-roupas de Tiago que saíram as balas que mataram dezenas de pessoas. Eu queria pedir perdão, né, para todas elas. Tá difícil também para mim, que Deus possa consolar, confortar, né. Anos depois, eu voltei ao bairro onde Tiago cresceu. Dessa vez, para tentar falar com a avó dele. Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer. A senhora é a dona Juraci? Dona Juraci, eu sou a Thaís Furlan. Eu sou repórter da TV Record. E a gente está fazendo uma gravação para contar tudo aquilo que aconteceu, né? Dona Juraci e seu Eronildes foram responsáveis por boa parte da criação de Tiago. Abalado demais, né? A gente não sabia de nada, de nada, de nada. Tivesse um dia sem dormir, tomando um tal de remédio controlado. O avô morreu recentemente. A avó, que hoje não quer aparecer, tenta seguir a vida. A senhora conseguiu recuperar desse trauma? Ué, fazer o quê, né? Tem que levar a vida como Deus quer. A mãe de Tiago também vive aqui, mas não está em casa. A irmã dela, Simone, resume o sentimento da família. Eu só queria saber como tá a vida de vocês depois disso tudo que vocês viveram. No inferno. Por que você falou que tá um inferno? Porque a gente não deixa de pensar, de sofrer, né? Condenado a 684 anos de prisão, Tiago foi julgado por 34 assassinatos e considerado culpado de 31 mortes. Maligno que eu tinha. Mas em apenas um deles recebeu a pena máxima. No Brasil, quando o sujeito é primário, que era o caso dele até então, ter residência fixa, no caso, teria bons antecedentes criminais, o que para o leigo parece um absurdo, o juiz fica praticamente manietado em dar uma pena muito alta. Tem um fato que me incomoda bastante nesse caso. Quando Tiago foi preso, a imprensa acreditava que ele tinha matado 12 pessoas. A polícia falava em apenas 7. O número só cresceu quando o próprio serial killer confessou. Para mim fica muito claro que é possível o Tiago ter matado ainda mais gente. É possível que nessa descrição que ele fez, nessa primeira tomada na delegacia de polícia, ele tenha esquecido algum. Ele dizia para mim que não conseguia ficar um dia, 2 dias sem matar uma pessoa. Pelo histórico, pelos anos, você observa que se ele começou em 2011, ao meu ver, o Tiago matou aí mais de 80 pessoas na cidade de Goiânia. Então é um número que a gente nunca vai saber ao certo. Ao certo, nunca podemos dizer fechou. Ele só cometeu esses homicídios. Até porque o índice de homicídios de autoria desconhecida em Goiânia é muito grande. Pode ser que alguns deles sejam de autoria do Tiago.
Em 2013, por exemplo, a capital de Goiás também teve uma série de assassinatos de moradores de rua. Foram 41 no total, muitos deles, até hoje, com o autor desconhecido. Na época, quando a gente cobrou a morte desses moradores de rua, a polícia tratou também como casos isolados. Usuário de droga, briga entre morador de rua e não sei o que, e não era o Thiago já agindo. Dez anos depois, os crimes do serial killer de Goiânia ainda estão enraizados na memória de uma cidade inteira. Até hoje não sai da cabeça do senhor? Ah, minha filha, como é que você esquece uns crimes, uma cena dessa? Ficou bem triste, né? Bem triste mesmo. Quem investigou, se envolveu, conheceu de perto os detalhes mais difíceis, ficou marcado para sempre. Eu deixei a cobertura policial porque eu já vim enfrentando problema de depressão, ansiedade. Só de comentar dos crimes do assassino em série me desestabiliza um pouco. Isso vai nos acompanhar. Aqueles policiais que trabalharam ficaram marcados. Às vezes as pessoas podem pensar: poxa, mas por que não descobriu antes? Por que não prendeu antes? Será que um ser humano que está vendo crimes tão brutais, por livre e espontânea vontade, ele não vai querer trabalhar dando tudo de si para resolver? É uma das primeiras vezes que eu estou abrindo meu coração sobre isso. Espero que realmente as famílias sejam confortadas. Tanto tempo se passou, mas conforto ainda é algo que quase ninguém conseguiu. A Lília, ela era uma... Ai, corta. São muitos os sentimentos. Saudade. Eu penso nela até hoje, diariamente. Um exercício, na verdade, diário que eu tenho que fazer para realmente eu não ter recaídas. Dor. Eu tento viver hoje normal, mas é difícil. A dor de ter perdido ela no meu colo. Revolta. Levaram ela e não trouxeram mais o carro dele. Um pedaço que ele arrancou de mim, que não cola mais. O nome de Daiane Ferreira poderia estar na lista das vítimas de Tiago Henrique Gomes da Rocha. Essa cicatriz hoje para mim é uma vitória, né? Um renascimento. Ele foi preso com 26 anos de idade. Com 56, segundo a lei brasileira, ele vai ser liberado, com certeza. Você se preocupa com isso? Com a possibilidade dele ser solto? Eu preocupo no aspecto como um ser da sociedade, porque a minha parte como juiz foi feita. Agora, é claro que com 56 anos de idade ele vai transitar na rua normalmente e como um cidadão é evidente que eu preocupo. Eu tenho um receio desse indivíduo voltar para as ruas, né? Que é um indivíduo que, se voltar, vai praticar novas mortes. A meu ver, antes de o juiz da execução expedir um alvará de soltura para ele, ele vai passar por um exame criminológico. E eu tenho minhas dúvidas se alguém vai atestar que ele pode voltar ao convívio social.